Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na primeira parte, em Noções Preliminares, capítulo 3 do Método. E hoje nós estudaremos o item 31, parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º. O meio, aliás, muito simples de se obviar a esse inconveniente consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Esse caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Parágrafo 4º. Ser-nos-á difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em as nossas lições e pela qual somente temos que nos felicitar. Vejamos o que nos diz Miramês na obra Filosofia da Mediunidade, no volume 1, a respeito desse item 31, parágrafo 3º e 4º. A doutrina espírita anuncia o espiritismo aos homens pela teoria, que alicerça suas bases nos acontecimentos. Os livros básicos da doutrina espírita são teóricos. No entanto, é por esses caminhos que chegará à realidade. Nenhum saber se faz conhecido sem primeiro passar pelos caminhos da teoria. O raciocínio, em todas as suas funções, leva às deduções. Depois, a experiência passa a confirmar a verdade. Tudo tem um princípio para que possa estruturar aquilo que apresenta. A própria mediunidade já foi reconhecida como tal depois que muito se falou sobre a sua função, mas para tanto formaram-se conjecturas sobre ela em muitos aspectos, e o tempo se passou nas especulações. A verdade foi chegando até que as criaturas puderam testificar que em todos os livros chamados sagrados são evidentes os processos mediúnicos para os anúncios espirituais chegarem aos homens. A teoria vem ajudar os próprios medianeiros nas suas lutas, porque os obstáculos são inúmeros. Aparecem por muitas vias, e se o médium não conhecer esses escolhos que deverão surgir, esmorecerá a caminho, deixando de servir como bom instrumento da espiritualidade maior. Abracemos, pois, as teorias, sem ficar somente nelas. Cuidemos da prática, sem esquecer a teoria que nos capacita a resistir aos impactos das trevas. Toda mudança produz reações contrárias. Não vê que em determinadas cirurgias no corpo físico costumam surgir rejeições? O mesmo se dá nos corpos espirituais. Com as mudanças de comportamento, as rejeições aparecem com a elevação interior, como se fosse uma cirurgia moral. Desde que nos cientificamos disso, buscamos forças para enfrentá-las, vencendo-as como bom vencedor
dos inimigos da luz, não que eles percam ou sejam destruídos, visto que nada se perde. Deus, pelo nosso trabalho, transforma todos os valores espirituais capazes de nos enriquecer o celeiro de conhecimentos. Se observarmos muitas pessoas que chegam à doutrina espírita, notaremos que várias delas foram despertadas por fatos bem visíveis, por fenômenos irrecusáveis, mesmo diante de apurado raciocínio. No entanto, esfriaram no estudo do Espiritismo, ao passo que muitos dos companheiros que antes se firmaram na teoria permanecem lutando cada vez mais para o avanço das leis espirituais, sem se basear nos homens, mas na grande personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Teoria e prática são duas forças indispensáveis que não podemos esquecer. E para aqueles em cujos corações se encontram eternizadas a teoria com a prática, destacamos as palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João, capítulo 20, versículo 29. Essa aparição foi mais para responder a Tomé, que desejou tocar o dedo onde os cravos transpassaram. O mestre acreditava tanto na teoria associada à prática que, no fim do seu mandato divino, pediu aos seus discípulos que saíssem para anunciar o evangelho por toda parte e para todas as criaturas, de nação a nação, de pessoa a pessoa. A teoria vai sempre à frente, para que depois possa surgir a prática. Quando a prática vem primeiro, a fé não fica bem alicerçada no coração. Assim, pode-se dizer que a planta de um edifício é a teoria do mesmo, e a sua construção é a prática. Mas como levantá-lo sem aquela? A teoria traz os primeiros sinais da verdade, e quando está tudo pronto, esta aparece na sua glória. O próprio cristianismo não fugiu destas leis. O Cristo foi anunciado como Messias pelos profetas muito antes da sua vinda, desde Moisés até João Batista, como teoria divina, sendo a sua chegada à Terra a prática dos anúncios, a plenitude dos anseios, a concretização de todas as esperanças dos que ainda não tinham visto, mas creram no que Deus mandara anunciar. Se és teórico, aprende bem com a teoria, porque logo chegará o momento de colocares em prática o que falas aos outros, no sentido de eliminar as forças negativas do teu íntimo, para que o amor se instale no teu coração e comande a tua consciência.